Vamos então dar início ao nosso tema de hoje, que é o milênio, né? E eu começo fazendo a pergunta aqui, o que é o milênio, né? A gente, diante talvez de uma perspectiva muito limitada que a gente tem da vida, né? A nossa vida, quando muito, dura 100 anos, né? Já é uma idade muito avançada, e quando a gente fala no milênio, né? Isso toma uma proporção muito grande, né? E a Bíblia, ela fala de um milênio, né? Alguns defendem que isso é uma figura de linguagem, outros que é uma questão literal mesmo, que se refere a um tempo mesmo de 1000 anos, né? O que é o milênio, Admir? Bem, o milênio vem da palavra, ela vem de 1000 anos, que significa milênio em latim, 1000 anos, certo? Então, mil anos em latim seria milênio, e da onde é que vem essa expressão, 1000 anos? Ela vem lá de Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 7, que é onde fala sobre o milênio na Bíblia, né? Nesse trecho de 1 a 7 aparece a palavra 1000 anos 6 vezes, mas não é, eu creio que talvez no latim, a tradução latina da Bíblia, talvez lá no lugar de 1000 anos tenha millennium, que é a palavra latina para 1000 anos, milênio. Então vem de Apocalipse capítulo 20. Eu vou ler aqui Apocalipse 20, do 1 até o 7, que vai descrever o milênio, né? Um pouco do milênio. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Este segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Eu vou ler só até aqui. Eu li até o 7, que no 7 já vai falar de algo que acontece depois dos 1000 anos, né? Mas só para destacar aqui, desde o versículo 1 até o versículo 7, você pode marcar na sua Bíblia aí, e contando, vai ter essa expressão 1000 anos 6 vezes, né? Então, esse trecho de Apocalipse é bem claro de que o período em que Satanás estará preso será de 1000 anos. E repete muitas vezes aí, 6 vezes nesse trecho, e de uma forma bem clara aqui, está mostrando até a questão de que isso acontecerá depois da tribulação, né? Porque aqui as pessoas que são salvas são aquelas que não adoraram a besta, quer dizer, não adoraram
o anticristo. E a gente entende justamente que Apocalipse 20 já é uma sequência. A gente viu que capítulo 19 é a volta de Cristo. Então, na realidade, nós cremos que Apocalipse ele está na sequência correta, a sequência normal, a sequência dos eventos, que os eventos vão acontecer. Então, depois da volta de Cristo, Satanás é preso e começa o milênio, e são 1000 anos literais de paz, onde Satanás está preso, Cristo estará reinando em Jerusalém. Um milênio de paz, né? Agora, existe mais referências com respeito a que esse reinado é o reinado de Cristo? Existe, né? Existe no Velho Testamento, Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35, que é a primeira profecia que vem para Daniel, é um sonho do rei Nabucodonosor, e esse sonho é da estátua, né? E o rei sonha com uma estátua, a estátua tem a cabeça de ouro, o peito de prata, né? E os braços, o tórax, né? O tórax, a barriga, aliás, de bronze, e as pernas de ferro, e lá os dedos dos pés já são uma mistura de barro e ferro, e uma pedra é cortada por mãos não humanas, não são mãos humanas, jogada no pé da estátua, e ela se desfaz completamente. Então vou ler esse trecho que tem em Apocalipse, que Daniel vai interpretar para o rei Nabucodonosor, tá certo? Então a passagem é de Daniel. Daniel capítulo 2, 34, 35, 44 e 45. E justamente aqui é o sonho sendo interpretado por Daniel, né? Deus revela a Daniel a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, o versículo é o 2, 34, 35. Diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então, como a gente viu, isso aí se refere aos reinos, aos impérios mundiais, a sequência dos impérios mundiais, que vai da cabeça, que é a Babilônia, até o Império Romano renascido com o domínio do Anticristo. E aí, a interpretação do sonho, que o rei não contou qual era o sonho, ele não contou para poder os profetas lá, os profetas não, os magos, as pessoas lá, não inventar uma interpretação qualquer para isso. Então, temos aí no 44, onde Deus revela a Daniel o que é que significa esse sonho, que Daniel já disse como era o sonho que ele tinha sonhado, e agora ele vai interpretar. Diz: mais nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aí, Daniel mostra que no final de tudo,
no tempo desses reis, ele está falando lá dos dedos, né? Que são os 10 dedos da estátua, que representa 10 líderes que vão aparecer na época do anticristo, que são, o anticristo ele vai vir desses 10 líderes, ele vai se destacar, ele vai derrubar três, vai substituir, vai liderar, né? Que na realidade muitos acham que isso aí é uma espécie de união que vai haver no final dos tempos, né? Assim, na época da tribulação, onde ele vai conseguir o apoio de uma união de 10 poderes, de 10 líderes mundiais, que alguns acham que pode ser vindo da ONU, né? Da ONU ou da União Europeia, ou alguém que vai estar apoiando o anticristo, e aí ele vai se sobressair dentre esses 10 e vai conseguir liderar, conseguir o poder sobre o mundo todo, né? Então, essa pedra representa Cristo quando ele volta e ele destrói tanto o império do anticristo como todos os impérios que estão juntos com ele e que representam todos os impérios gentios que dominaram o povo judeu desde Babilônia. Alguns acham que até pode representar até antes de Babilônia, mas que Daniel profetiza que é o primeiro, a cabeça de ouro é o Império Babilônico da estátua. Então, toda a história desde Babilônia, o Império Babilônico, se você for estudar a história geral, você vai ver a história dos impérios e você vai ver que o Império Babilônico é o primeiro que atinge o povo judeu. Depois vai ter o Império Grego, aliás, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, que caiu, né? Eu não sei bem qual foi o ano que caiu, não sei se foi 400 e pouco. E aí, só que pela palavra de Deus mostra que haverá uma volta do Império Romano, né? Haverá um renascimento do Império Romano. E o anticristo ele vai vir desse renascimento do Império Romano, que é justamente através dos dedos, representado pelos 10 dedos dos pés. E é nesse tempo que Jesus volta, destrói todos os poderes, todos os impérios, e ele vai ser agora o rei, né, do mundo, vai dominar todo mundo, e aí vai começar o milênio, que é o tempo que é representado aí, que a pedra ela se torna numa montanha que se espalha por toda a terra, né? E aí diz assim, o grande Deus fez saber o rei que isso é uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Então é isso, e Ok. dentre muitas outras profecias a respeito do milênio, eu peguei essa de Daniel, que é a mais, assim, mais resumida e mais clara também, que isso vai Ela ser o... fala, ela fala do período ali da tribulação, né? E como vai Final. terminar a tribulação e como Jesus vai inaugurar ali o seu reino milenar, né? Que vai se estender por toda a terra, né? Então a ideia está aí. Aí como é que poderia dizer? Quando a gente vê isso aí, é uma espécie de figura de linguagem, né? Esse sonho é uma figura de linguagem do que vai acontecer. Já o Apocalipse 20 não é uma figura de linguagem, né? É algo literal, não é isso? São 1000 anos literais mesmo, né? Ah, Exatamente. Na, alguns, é, Edmir, oi. alguns defendem, né, os irmãos presbiterianos, pelo menos são os que eu sei, né, eles defendem que o milênio ele não é literal, ele é um simbolismo e que o milênio já começou, né, quando Jesus veio, né, e começou a reinar e já reina nos corações. Esse seria o milênio, né?
O que é que você tem a dizer sobre esse ponto de vista aí, sobre essa interpretação? A gente vai ver que tem três posições, né, com respeito a... Tá, já está entre os seus esboços aí, né? Na segunda pergunta, que tem a ver com o que você está perguntando aí, são as três posições que, com relação ao milênio. Pronto, pois a Esse que gente, você pois segura então aí, você responde daqui a pouco. Eu vou lançar aqui a pergunta que o irmão Silas fez aqui, tá certo? A diferença entre o milênio e o arrebatamento. A diferença Pois entre o é, milênio e o arrebatamento. eu vou aproveitar e responder aqui logo as duas coisas. Existem três posições com relação ao milênio. Todas essas três posições, elas partem de Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 7, que foi o que eu li. É a base onde fala claramente do milênio, em Apocalipse. Só tem esse trecho que fala que são 1000 anos, né? E quando é que vai ser. Mas existem diferentes interpretações. Existem três principais interpretações disso. O amilenismo, o a significa negação, ele quer dizer que não vai haver um milênio na Terra, que o milênio ele acontece no céu, e que o milênio não são 1000 anos, eles representam um tempo que ninguém sabe quantos anos são. Essa interpretação ela é através de uma interpretação alegórica, espiritualizada, de que o que é o milênio? É a situação das pessoas salvas, dos crentes que são salvos, no céu. Então, desde Pentecostes até, até agora, todas as pessoas salvas, eu acho que eles até incluem mais do que isso, talvez até todos os santos que estão no céu, fazem parte do milênio. Então, o milênio não acontece na Terra, acontece no céu. Por isso essa posição é chamada de amilenista. Israel e a igreja são a mesma coisa, ou seja, a igreja ela representa Israel, ela mesmo Israel, é o novo Israel. E então, as promessas que haviam sido feitas para Israel, elas são, na realidade, as riquezas que são prometidas para Israel, a prosperidade, tudo, ele é aplicado na parte espiritual, nas riquezas espirituais, no estar com Cristo, né? Eles comparam a ressurreição que fala aí nesse trecho de Apocalipse, que a gente viu aí que vai ter uma primeira ressurreição. Ele diz que essa ressurreição é entrar na presença de Cristo, ou então se refere à ressurreição do próprio Cristo, que simboliza, que representa também a nossa ressurreição com Ele, né? Então a gente vê que tudo é levado para o lado só no aspecto espiritual. Por isso é que as promessas que eram feitas para o Israel e que nunca se cumpriram na história, de prosperidade, eles voltarem a ser um povo próspero, que são cabeça das nações aqui na terra e não a cauda, porque a promessa, essa semana mesmo eu estava lendo Deuteronômio, e eu vi essa promessa de Deus. Se eles fossem obedientes, ele seria cabeça das nações. Ele seria principal, eles seriam grandemente abençoados. Mas se eles desobedecessem, se eles se voltassem para os outros deuses, deixassem o Senhor, eles iam receber maldições, entre as quais seria ser dominado pelos outros, não ser cabeça e sim cauda, também eles seriam espalhados por todo mundo. Então, tudo isso que se cumpriu no povo de Israel e que eles foram realmente espalhados, eles sofreram muito, já sofreram muito, e ainda estão assim sofrendo, né? Agora,
já está um indicativo, como a gente já viu, de que Israel está sendo restaurado por Deus, como Deus realmente promete lá em Ezequiel e em várias profecias para o tempo do fim, de que eles seriam restaurados e eles iriam reinar aqui na terra, porque Deus ia perdoá-los, ia restaurá-los, né? E dessa vez eles não iam mais serem dominados por ninguém. Então, essas coisas não se cumpriram com Israel em termos literais. E nós que cremos no pré-milenismo, que eu vou mostrar o que é, nós cremos que realmente elas vão se cumprir nessa época do milênio. A gente viu que no final da tribulação Israel se arrepende, né? E aí eles vão a ser realmente cabeça das nações e tudo. Inclusive, muitos pastores que pregam a teologia da prosperidade, eles usam esses versículos que Deus promete a Israel a prosperidade material para dizer que Deus está prometendo a você, que faz parte da igreja, essa prosperidade também. E aí eles usam esses versículos do Velho Testamento, que são para Israel, eles usam para a igreja e usam para as pessoas, para estimular as pessoas a crer nisso e baseado nessa fé, eles acham que as pessoas crendo, elas vão receber todas essas promessas para a vida delas, né? Exatamente. Então, Coloca aí uma motivação errada para se buscar ao Senhor, para se ter fé no Senhor, né? E até porque é um erro de interpretação e também uma motivação errada, né? agora eu queria esclarecer que não são os amilenistas que fazem isso assim, a teologia da prosperidade. As pessoas que pregam teologia da prosperidade, a maioria delas nem amilenista não é. É só uma questão de querer usar essas promessas, espiritualizar para que elas sirvam para a igreja. O pessoal que é milenista, eles fazem isso só para interpretar esses eventos, esse milênio, para explicar isso aqui. Mas as pessoas que usam isso hoje em dia, elas não usam com esse objetivo de explicar que está se cumprindo as profecias sobre Israel, eu acho que os milenistas eles até querem fazer o quê? Eles querem mostrar que as profecias de Deus não falharam e que elas foram cumpridas, só que eles usam uma interpretação alegórica para justificar que elas se cumpriram. E a gente vê que não existe essa necessidade, porque Deus vai cumprir essas promessas. Quando Jesus voltar, quando ele julgar, né, ele vai começar o reino milenar e todas as promessas feitas a Israel vão ser cumpridas literalmente. Não precisa lançar mão dessa interpretação que se faz, que os amilenistas fazem, né? Então, isso aí é uma interpretação alegórica e também nós temos o seguinte, que os milenistas, eles têm uma interpretação bem simples dos eventos futuros, muito parecida com aquilo que geralmente as pessoas pensam, de que todos os eventos futuros vão acontecer num dia só, num momento só, que vai a volta de Cristo, a destruição da terra, a destruição do céu, a formação novo céu, nova terra, que o dia do Senhor seria o dia em que ele vai voltar e pronto, seria só isso. Ou seja, é uma forma bem simples, porque eles dizem que não existe essa história de duas ressurreições, assim, separadas por 1000 anos, não existe duas voltas de Cristo, assim, no sentido de arrebatamento e volta final, né? Eles simplificam muito, mas a gente vê que as profecias
geralmente alguma coisa, as coisas que pareciam juntas estão separadas por muito tempo. A gente já deu exemplo disso na Jesus lendo uma profecia que tinha, que ele lê até a metade do versículo se cumpriu na primeira vinda e a outra metade vai se cumprir na segunda vinda. Separado aí já por mais já quase 2000 anos, né? Porque a gente diz assim, não, 2000 anos, mas Jesus, quando ele estava aqui, ele morreu e ressuscitou com mais ou menos 33 anos. Então, para 2000, isso aí não dá 2000 anos, dá 1900 e tanto, né? Vai completar, vamos dizer, 2000 anos, no ano 2030, 2033, vai completar 2000 anos, ele esteve aqui, né? Então, se você ler Segunda de Pedro, como a gente já leu esse versículo aqui, mas eu queria até reforçar, porque esse versículo é o versículo mais difícil da gente perceber que o dia do Senhor não é apenas um dia só, o dia da volta dele. O dia do Senhor é um período de 1000 anos, né? Aliás, mais de 1000 anos. São 7 anos de tribulação. Começa o dia do Senhor e o dia do Senhor vai até a destruição da terra, né? A destruição do céu e da terra e a formação do céu e nova terra. E, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, a ideia justamente é essa de Pedro. Ele diz, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, se você ler aqui, você vai achar que o dia do Senhor vai ser assim, vai ser o dia que Jesus vai voltar e vai destruir tudo. Se você pegar do versículo 8 aí, diz assim, todavia uma coisa mais que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, ele está dizendo que para o Senhor, um dia, o dia do Senhor, por exemplo, que a gente está falando, ele é mais de 1000 anos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E pode estar querendo mostrar justamente isso, que o dia do Senhor, ele começa e ele dura mais de 1000 anos, e aí ele fala que nesse dia vai haver a destruição do céu e da terra. Só que nesse dia que ele fala, não é um dia de 24 horas, é um dia de 1000 anos, como ele já tinha falado aqui antes, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, ele está falando de algo que acontece durante um tempo grande, que é o dia do Senhor, que começa com a tribulação e termina com a destruição do céu e da terra. Ele vai incluir tanto juízos de Deus que vão começar a ser derramados na terra na tribulação, e vai continuar com o dia do Senhor um tempo de paz, que é o milênio, e no final do milênio vai terminar com a destruição do céu e da terra e a formação do novo céu e nova terra. Então, o dia do Senhor só vai terminar com essa destruição que Pedro fala aqui mais na frente. E aí a pessoa, a interpretação, a milenista, ela vai dizer, olha, não, aqui está dizendo que, Pedro está dizendo que vai haver a volta do Senhor e ele vai destruir o céu, a terra e o céu e vai formar novo céu e nova terra. Ou seja, a eternidade vai começar depois que Jesus volta, certo? Então é isso que eles pensam, interpretando dessa forma. Só que aí simplifica, por um lado, dá certo com algumas coisas, com algumas passagens, mas não explica outras. Como essa aqui que fala que Jesus vai reinar 1000 anos na terra, né? E esse reinado
ele vai acontecer na Terra em condições diferentes do que vai falar que é a eternidade, que é o estado eterno. Não é a mesma coisa. Então, vai ficar complicado, por isso que eles vão ter que lançar a mão dessa interpretação alegórica para dizer que 1000 anos não é 1000 anos, que é um tempo indeterminado, que isso não é na terra, é no céu, que ressurreição não é ressurreição do corpo, é ressurreição de entrar na presença do Senhor. E começa a ter que mudar muitas coisas para dar certo com esse pensamento, para sustentar essa teologia sobre essas profecias do futuro, tá certo? A gente sabe que isso não é uma coisa grave, porque, de qualquer forma, todos nós que cremos em Jesus seremos salvos e estaremos juntos. Não é a intenção também, ele não tem a intenção de errar, né? De manipular, né? Não é manipular, não é ganhar dinheiro com isso, como acontece na questão da teologia da prosperidade. Prosperidade. É uma interpretação que surgiu, aí eu acho que foi Agostinho que fez essa interpretação, e que contou com o apoio de outros teólogos e que a igreja adotou, né? As igrejas reformadas, a igreja presbiteriana, que é reformada, e eles aprendem e ensinam dessa forma, entendem dessa forma, mas que eles são nossos irmãos e são um povo muito, muito reto em termos doutrinários. São poucas coisas que eles diferem da gente, né? Nesse sentido, né? No sentido da escatologia, alguma coisa sobre as ordenanças, e só isso. Mas em termos de salvação, tem uma teoria muito sadia. Em outras áreas, eles são... Que até é referência, né? Em relação à soteriologia, né? Doutrina da salvação, eles são até referências, assim, são assim, tem escritos muito bons, né? Tem mensagens, pregações muito boas, né? Como a gente vê a Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, né? Que são boas referências. Nessa questão aí a gente difere na interpretação, porque a gente se mantém numa linha literal, né? Digamos assim, ao meu ver, eles vêm interpretando a Bíblia literalmente, e quando chega aí na parte de escatologia é que eles vão para uma parte mais alegórica, mais simbólica, né? Isso mesmo. E nós não achamos coerentes essa, assim, não faz sentido, né, mudar essa linha de interpretação só para, digamos assim, Apocalipse, né, de maneira geral falando. Edmir, mas aí a pergunta do Silas, que está aqui na tela já há um tempo, de maneira breve aí, a diferença entre milênio e arrebatamento. Pronto. A diferença seria que o arrebatamento é a retirada da igreja, que ocorre antes da tribulação, e o milênio, ele é depois da volta de Cristo, quando Cristo passa a reinar na terra, né? Que inclusive vem reinar junto com os que foram arrebatados. Exatamente. Né? Não só os arrebatados, mas todos os salvos, os que morreram antes do arrebatamento, né? Exatamente. Na sequência, arrebatamento é a primeira coisa que vai acontecer, depois tribulação e depois milênio. Tá certo? Tem outra pergunta aqui do irmão. Outra diferença. O arrebatamento é instantâneo, é uma coisa instantânea, o milênio dura 1000 anos, né? Sim, eu nem terminei, tinha uma profecia muito interessante que já foi tema até de um filme. Não é o filme Deixados para Trás, é o filme A Grande Colheita, é a Colheita, é um filme baseado nesse versículo que está lá em Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 2. Eu vou localizar aqui o livro de Oséias, que ele é bem pequenininho, mas, dos profetas menores. E Oséias capítulo 6, versículo 2, ele diz o seguinte,
Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinha é certa, e ele descerá sobre a sua vinha como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então aqui está falando sobre a vinda do Senhor também, e a vinda para revigorar Israel. E alguns interpretam que depois de 2 dias nos revigorará e no terceiro dia nos levantará. Eles querem aplicar isso na questão da restauração de Israel, que aí a gente aí completa 2 dias contando os 2 milênios, e o terceiro dia, que é o milênio, que eu digo 2 milênios, mas os 2.000 anos que já se passaram entre Cristo e até agora. E que o terceiro milênio, que é o terceiro dia que ele vai revigorar, seria agora, depois dos 2.000 anos, o milênio, né? Ou seja, ele está defendendo que Jesus voltaria logo, por quê? Porque já se passaram dois mil anos, ou seja, 2 dias, se você considerar como cada dia sendo 1.000 anos, e aí nós estaríamos perto do terceiro dia, que seria a vinda do milênio de paz, tá certo? Só que tem aí um problema, quando começou realmente esses 2 dias, né? Será que esses 2 dias aqui é os 2 dias literais ou não? E quando começou? Foi com a primeira vinda de Cristo, que começou a contar? Então, essa interpretação é meio assim, né, difícil de saber se realmente está falando disso aqui. Se estiver falando, aí tem razão em achar que está perto, porque já passaram os 2.000 anos que Cristo veio, né? E esse próximo, se o arrebatamento for logo e a tribulação, vai começar o milênio, que seria o tempo em que ele vai revigorar Israel. E que combina bem, né? E outra coisa é com relação ao calendário judaico, porque a gente sabe que, de acordo com a Bíblia, nós temos aí do início da Terra até agora, ainda não deu 6.000 anos. E há aquele pensamento de que quando completar 6.000 anos, desde o começo da Terra, então o sétimo ano seria um sétimo ano de paz, de descanso para a Terra, por causa, seguindo a questão do sábado, dos 6 dias do sábado. Mas isso aí também é um meio alegórico, né? Essa interpretação aí. Tem algum sentido, tem um certo sentido, mas não sei se realmente vai ser. Existe lógica, mas não Mas não tem, não tem respaldo assim, respaldo bíblico para isso, né? Agora a interpretação é baseada nisso aqui, nesse versículo, que o filme é baseado no argumento principal do filme, é esse, né? Pois é, mas eu gostaria de trazer, porque quando eu li esse versículo aqui, eu fui examinar se realmente ele podia ter alguma coisa a ver. E na Bíblia anotada, ele faz uma referência com o que Pedro disse, né? Que para o Senhor um dia como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Como fala aqui também na vinda de Cristo, que a vinda é certa, não sei, pode ter algum sentido também, né? Então, o que eu queria dizer é isso, é que, de qualquer forma, não é porque é mais difícil a gente pegar essas passagens e ver que elas são tempos grandes, intervalos entre um e outro, não é porque é difícil, a linguagem profética tem essas coisas, que eu vou deixar de interpretar dessa forma para ficar uma coisa simples, mas não explicar um bocado de várias coisas que tem na Bíblia que passam a não ter explicação. Exatamente. Ficaria, Oi.
se a gente não encontrar a explicação, é como se aquilo tivesse ali e não tivesse valor nenhum, né? Não tivesse Exatamente. Para que aqui para está que ali, está né? ali? Porque está ali, Pô, se sim, a Edmir. outra posição, é porque eu ainda não terminei as posições. A posição pós-milenista, eu vou dizer bem rápido. Pós-milenista é que acredita que a igreja vai conseguir pregar o evangelho na terra e vai conseguir uma paz muito grande na terra, vai estabelecer o milênio na terra por um tempo indefinido, que também não seria exatamente 1000 anos, seria a igreja pregando e vai chegar um tempo onde as pessoas serão convertidas e haverá paz. E isso é uma coisa muito, eu acho que muito a teologia muito humana, muito, ela coloca como se as coisas estivessem melhorando, como se muito otimista, né, as coisas. E Vai, essa teologia ela foi defendida, mas com a Segunda Guerra Mundial as pessoas começaram a dizer, será que está certo mesmo isso aí? Porque as coisas estão piorando e não melhorando, né? Houve 2 guerras no último século, né? Como é que as coisas estão melhorando? Como é que as pessoas estão se convertendo e o mundo vai chegar à paz? E cada vez fica pior. E de acordo com o que a gente viu nas profecias, vai ficar pior ainda, né? A iniquidade vai aumentar mais ainda e o juízo de Deus vai ser derramado. Então isso aí é pós-milenista, é como se o homem faz tudo assim, através da igreja consegue isso, e aí vão dizer, não, mas o Espírito Santo está agindo na igreja. E depois Cristo volta, depois do milênio é que Cristo volta, por isso que o nome é pós-milenismo. E a outra posição é a que a gente quer, que é pré-milenismo, que é, nós cremos que Jesus volta antes do milênio, estabelece o milênio e vai governar, e aí ele realmente vai ser um reinado de paz, porque Cristo é quem vai governar a terra, literalmente por 1000 anos, tá certo? ok, E as promessas que foram feitas a Israel serão cumpridas, tá certo? cumpridas. Literalmente. A diferença do clássico, existe o pré-tribulacionismo, o pré-milenismo clássico e o pré-milenismo dispensacionalista. A diferença é apenas que o pré-milenismo clássico, ele acredita que o arrebatamento vai ser no final da tribulação. E o pré-milenismo dispensacionalista, que é o que a gente crê, acredita que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. E qual é a dificuldade? Por que nós temos razão nesse sentido? Porque se você disser que Jesus volta e ele arrebata a igreja, e ele não vai arrebatar só a igreja, ele vai arrebatar todo mundo que for salvo, que tiver crido em Jesus durante a tribulação, e aí vai arrebatar todos, e ele logo em seguida ele volta com esse pessoal arrebatado, e glorificado, e ressuscitado, e vem habitar na terra e reinar na terra. E aí vai ter um problema que é na terra durante o milênio. A gente vai ver que ainda vai ter certas coisas como o pecado e morte, e aí? Como é que vai explicar pessoas com o corpo glorificado pecando e morrendo, né? E aí eles vão dizer, não, mas é porque no final da tribulação, Deus não vai matar todas as pessoas que não creram, não. Ele vai deixar alguns e essas pessoas vão se converter. Só que isso aí não condiz com a palavra, porque Isaías 60, 21, vou abrir só esse versículo aqui para você ver. Isaías 60, 21. Ele diz o seguinte, que todos do seu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então diz que todo o povo, todos do povo de Deus, né, aqui eles vão ser justos. Então todos serão salvos. Então não vai ter pessoas descrentes no início do milênio. Quem pode ser descrente no milênio vai ser pessoas filhas dos crentes que creram durante a tribulação e escaparam da tribulação. Aí os filhos dele, a partir daí, poderão não crer em Cristo ou não querer se submeter a Cristo, mas
não que seja por causa que vai entrar descrentes no milênio, porque a gente vai ver que vai ter juízos, vai ter julgamentos e não vai entrar pessoas não crentes no milênio, no reinado de Cristo. Só pessoas convertidas, pessoas crentes, ou ressuscitadas, glorificadas, tanto da igreja como do Velho Testamento, como da tribulação, que creram em Cristo e vão estar com o corpo glorificado, e os outros que escaparam da tribulação serão crentes também. Não existe descrentes no milênio, nesse início do milênio, como a gente vê na palavra. Pronto. Tá certo? Então, no milênio, né, quando vai ter pessoas com corpos glorificados, que é a igreja, né, que veio com o Senhor Jesus Cristo para reinar no milênio, serão corpos glorificados, e pessoas com corpos naturais, que são aqueles convertidos no período da tribulação, que não morreram, né, e vão entrar direto no milênio, né? Jesus vai vir aprisionar Satanás e tudo, e iniciar o reino milenar, e essas pessoas que não foram mortas, que não aceitaram a marca da besta, né, que não adoraram a ela, eles vão, que se converteram, né? A gente vai ver que vai ter uma grande conversão lá em Israel, né, principalmente em Israel, no final da tribulação, e então eles vão entrar no milênio. Entrando no milênio, né, como o nome diz, né, durante o período de 1000 anos, essas pessoas vão ter filhos, né, pessoas que estão lá com corpos naturais, elas vão ter filhos, e esses filhos, sim, poderão não se converter ao Senhor Jesus Cristo, não seguir ao Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que no final também muitos vão seguir a Satanás, quando ele for solto novamente, né? Vão se juntar a Satanás. Dentro disso aí, Edmir, tem uma pergunta aqui que já faz bastante tempo que o irmão Elton lançou, já está com meia hora já. Mas é bom que o assunto voltou à tona. E a pergunta é isso aqui, que está o irmão Vitor. Sabemos que no milênio terão pessoas com corpos glorificados e outras com corpos normais. A Bíblia fala como será esse convívio entre eles, entre as pessoas com corpos glorificados e as pessoas com corpos naturais? Não existe detalhes na Bíblia sobre isso, né? Eles vão conviver juntos, né? E com certeza as pessoas que foram glorificadas, elas vão governar em muitos lugares, porque a Bíblia diz que, como a gente leu lá em Mateus, eles poderão receber como galardão posições de liderança, de governo, de julgamento durante o milênio, né? E eles vão servir ao Senhor, porque o governo do Senhor, ele vai ser, está bem claro em Apocalipse 20, que nós iremos governar com o Senhor durante o milênio, né? Então, tudo indica que vai ter atividades normais durante esse tempo, vai ter cidades, vai ter trabalho, porque com relação ao povo de Israel é falado que eles vão ter vinhas, eles vão plantar, colher, eles vão ter tudo isso, né? Então, o que se crê é que vão ter atividades ditas normais durante esse tempo e que no início você vai ter pessoas, um certo número de pessoas convertidas, que são os que se converteram na tribulação, mas essa população vai crescer, né? Essas pessoas que estarão vivas e que não terão corpos glorificados, elas nós serviremos a ela no sentido de ajudá-las, né? Através do governo, ajudar no sentido de guiá-las, né? Em todos os sentidos, sentido político, sentido espiritual,
né? Então, eu creio que, de acordo com o livro do Uji, aqui, ele diz o seguinte, que a população, ela, nesses 1000 anos, ela tende a aumentar bastante. E que talvez no início do milênio não precise de muitas pessoas, servos de Deus, servindo a esse povo, ajudando esse povo, liderando, governando, pastoreando, mas que com o tempo, como essa população vai aumentar, talvez vai precisar mais pessoas, servos de Deus, para ocupar cargos que venham a servir ao Senhor nesse tempo, né? No milênio, tá certo? E que talvez lá para o final do milênio já vai ter muitos servos de Deus envolvidos na obra para poder haver essa liderança. Você pode perguntar assim, não, mas Cristo ele não é poderoso para fazer tudo isso, governar tudo sozinho? É, mas só que Cristo ele fala que ele vai compartilhar esse poder com os apóstolos, né? A gente leu lá em Mateus, e a Bíblia fala também aí em outros lugares que eu não fui pegar as referências todas, que a gente não tem tempo de vê-las, mas que os santos julgarão a terra, julgarão o mundo, né? E esse julgar pode estar relacionado a muitas coisas, né? A gente vê que lá no deserto, lá, Moisés ele teve que ser ajudado por pessoas para liderar ali, né? Para poder atender a necessidade das pessoas. E nós, como servos do Senhor, Deus vai nos usar, mesmo porque como é que vai seria se a gente não trabalhasse no milênio, né? A gente ia ficar. Existe aquela, né, aquela visão de que adorar a Deus é só ficar cantando louvores ao Senhor e tudo, e existe isso e é importante, e temos na palavra de Deus sobre isso. Mas também a palavra de Deus mostra que adorar a Deus não é só isso, é servi-lo em tudo, né? Na vida, é dedicar a sua vida para servir ao Senhor. E essa vai ser uma grande oportunidade, e eu creio que o Senhor vai botar nós para trabalharmos no milênio nesse sentido. E esse trabalho não vai ser enfadonho, não, porque nós vamos estar com o corpo glorificado, nós estaremos com a nossa capacidade intelectual livre de todo pecado, não adoeceremos, estaremos em plenas condições com o Espírito Santo e tudo. Então, não é diferente de agora. A gente pode achar assim, mas eu não vou ter capacidade de fazer isso, coisa assim. Mas a gente não tem que pensar assim, porque Deus, a palavra diz que nós seremos semelhantes a Cristo, né? Quando nós vamos ver como Ele é e nós seremos semelhantes a Ele, com o corpo glorificado, né? Claro que nós não somos Deus e nunca vamos chegar nem perto disso, e nem devemos pretender isso, mas que nós ficaremos livres do pecado e de tudo aquilo que causa medo, que causa dificuldade, que nos debilita, que atrapalha a nossa vida, e a gente vai poder ser usado sim pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, e vai poder fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça aqui na Terra, tá certo? Com relação a outra coisa aqui, que a gente tinha colocado essa pergunta. Edmir, porque tem. Edmir, Foi? É que os irmãos estão fazendo as perguntas aqui, aí seria interessante responder essas perguntas, porque senão eles vão ficar desmotivados em fazer as perguntas, tá certo? Eu acho até que a gente já respondeu isso aqui, mas a irmã Fátima Freire perguntou, né, se os filhos dos crentes, né, vão nascer depois que começar o milênio, né, já dentro do milênio. Se vai ter nascimento dentro do milênio, né? Se vão nascer pessoas no milênio, né? Justamente, os filhos das pessoas que terminaram a tribulação vivos e que são servos do Senhor, que creram no Senhor na tribulação. Os que têm corpos glorificados não terão filhos mais, né? São as pessoas com corpos naturais, né? Outra pergunta aqui
foi feita pela irmã Vanusa já há algum tempo aqui, em cima de uma, de um comentário que você fez, né? Por que destruir a terra depois do milênio, já que Jesus reinará em paz no milênio? É por causa que a gente crê numa teologia chamada dispensacionalista. E a teologia dispensacionalista, ela mostra que Deus, desde que ele criou o homem se foi submetido a vários períodos administrados por Deus, em que primeiro, ele estava sob uma condição de inocência, onde ele não conhecia o bem nem o mal, ou aliás, ele conhecia só o bem, não conhecia o mal, né? E aí ele pecou, e aí começou uma nova época, né? E aí Deus ele vai se revelando e o homem vai vivendo um determinado período que a gente chama de dispensação, de acordo com o que Deus revelou para ele naquela época. E aí Deus vai se revelando cada vez mais e vai dando oportunidade de em cada dispensação do homem crer e ser salvo ou rejeitar, né? Então ele vai provando o homem em diferentes tempos. E aí o homem, o que tem sido demonstrado por Deus, o objetivo disso é mostrar que em todas as épocas o homem vai falhar e que a salvação só é possível através do Senhor, tá certo? E aí a gente nota que o que está acontecendo. A dispensação da igreja, ela já tem o derramamento do Espírito Santo sobre cada pessoa que crê, né? Nós, no Velho Testamento, nós só temos a lei. No Velho Testamento, nós só temos a lei, e o homem tinha que crer naquela lei e praticá-la, mas, sobretudo, confiar, crer que aquilo que o Senhor dizia era verdade, que ao crer e fazer aquele sacrifício, ele era salvo. Aí vem a época da igreja, onde Cristo já se revela, onde morre na cruz, onde o evangelho é pregado, e fica bem claro que não precisa mais os sacrifícios de animais e todas aquelas outras coisas. E aí fica mais claro ainda de que a salvação é através da fé no sacrifício de Cristo, e quem crê nisso recebe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos ajuda a viver a vida cristã. Ele é quem nos sustenta, ele é quem nos faz buscar o Senhor. E aí, depois dessa dispensação, você vê que a dispensação da igreja já é uma dispensação em que a graça é derramada ainda mais fortemente sobre o mundo, sobre as pessoas. É tanto que diz que a lei veio com Moisés, a graça veio com o Senhor Jesus, né? Não é que não existisse graça antes disso, sempre houve graça. Desde quando o homem pecou, ao não matar o homem na mesma hora, Deus já derramou graça sobre ele. Ao dar a lei para nós, para vermos que nós somos pecadores, que precisamos que um sacrifício seja feito no nosso lugar, já é graça do Senhor. Então a lei é graça também. Mas no período da igreja a graça fica mais clara ainda, mais fortemente sendo vista para a glória de Deus. E aí nós temos aí o tempo do milênio, onde é o tempo melhor que o homem vai ter para servir ao Senhor, para crer no Senhor, para... E o que é que vai acontecer no milênio? Vai acontecer, o Senhor vai reinar sobre toda a terra, vai ter paz, o diabo vai estar preso e tudo, mas o homem ainda vai falhar. No final do milênio, Satanás será solto e ele ainda vai conseguir muita gente para tentar tomar o poder de Jesus Cristo, para se revoltar contra Jesus Cristo, para atacar Jerusalém, para tomar o poder de Cristo. Ou seja, milhares de pessoas que não querem se submeter a Cristo. E isso vai provar aquilo que Deus está querendo mostrar,
que sem ele não há salvação, que o homem vai falhar. Se depender do homem, vai falhar. Aqueles que Deus entrega a sua própria vontade para fazer as suas escolhas sozinhos, eles não vão escolher Deus, eles não vão querer se submeter nem confiar em Cristo. Então, essas pessoas, elas vão ser julgadas no final do milênio, elas vão ser mortas e vai haver a destruição da terra por causa disso. E tudo isso vai encerrar o dia do homem e vai começar o dia de Deus. O dia de Deus é a eternidade. O dia de Deus é distinto do dia do Senhor. O dia do Senhor termina com a revolta encabeçada por Satanás e o juízo sendo aplicado sobre todos, né? E o juízo final e tudo, e aí Deus vai fazer novo céu e nova terra, e aí começa um novo dia que é chamado o dia de Deus, porque o dia do homem foi todas essas dispensações em que Deus provou o homem, que Deus ofereceu a salvação ao homem, e o homem, todas elas, por melhor que fosse, como a gente vai ver que o milênio é o mais próximo do ideal, e mesmo assim o homem ainda vai falhar. Por isso que lá em Efésios diz que em tudo isso Deus está querendo mostrar a glória de Cristo, né? Está querendo mostrar a glória dele, mostrando que Deus é maravilhoso, ele é amoroso, ele é gracioso, e que ele tem muita paciência com o ser humano e dá muitas oportunidades para ele crer, tá certo? Então O milênio ele vem para sacramentar que não há quem busque a Deus, né? Se Deus não buscar antes, né? Nós só o seguimos, só o servimos, porque Ele veio nos buscar, porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, né? Porque se formos deixados as nossas próprias escolhas, independente do tempo, né? Como você fez um panorama aí todinho, desde a época da lei até o milênio, onde vai ser o melhor período, né? Onde não vai ter o Satanás agindo e tudo, mas mesmo assim, pessoas não vão querer seguir a Cristo, servir ao Senhor, não vão buscar a Cristo e pior ainda, vão se rebelar contra o Senhor Jesus Cristo. Isso Nós mesmo. precisamos do Senhor. Edmir, Oi. ok, nós temos aqui já mais de uma hora que estamos abordando aqui o assunto, e a gente tem aqui aí algumas perguntas. Eu sugiro que a gente divida aqui o assunto do milênio, né, e a gente continua na próxima terça para não ficar corrido, né, os próximos assuntos que a gente ainda temos aqui umas 4 perguntas, né, uns 4 tópicos aqui para esboçar, e para não ficar corrido e também não muito cansativo para quem está assistindo. E o interessante é que a gente vá vendo as coisas mais detalhadas e com calma. Tá certo? Exato. Então a gente ainda tem alguma pergunta que possa ser respondida hoje? Aqui que os irmãos lançaram, não, né? A gente, acho que respondemos a todas as perguntas aqui sobre... Eu tinha algo sobre a questão do convívio, eu não sei se se enquadra nisso, é a questão onde vão morar as pessoas ressurretas e onde vão morar as pessoas salvas, né? Ou as pessoas salvas que são mortais, né? E corpos naturais, né? existem 3 possibilidades, né? Uma é que os santos vão morar na terra juntamente com os corpos naturais. com corpos naturais, vão conviver juntos. Aí poderia dizer o seguinte, mas como é que é isso? Pessoas com corpos glorificados e pessoas com corpos naturais? Mas isso não é estranho, porque quando Jesus ressuscitou, né, temos aí Lucas 24:30 e João 21:12-15, que Jesus ele comeu com os discípulos, né?
ele, por mais de uma vez, Jesus esteve comendo pão, peixe com os discípulos. Então, ele pode haver essa convivência de uma pessoa ressuscitada, com o corpo glorificado, com uma pessoa com corpos normais. Não tem nada na Bíblia que mostre que não é possível isso. Mas há outros teólogos que ainda acham que pode ser que a Nova Jerusalém vai ficar a uma certa altura da terra e as pessoas com corpo glorificado vão morar lá e vão vir para a terra para trabalhar, para servir o Senhor, porque o corpo glorificado permite uma mudança de local, assim como Jesus fez. Ele sumia de um lugar, aparecia no outro, passava por portas, não precisava de transporte dessas coisas que a gente precisa, né? Um corpo glorificado ele tem algum poder a mais, teria algum poder a mais do que o corpo normal, né? Então alguns acham isso, assim como a Filipe também, ele é transportado de um local para outro, né? Mesmo na época da igreja, né? No início da igreja. Então, alguns defendem que pode a Nova Jerusalém ficar assim uma certa altura, onde ele possa haver os que estão com o corpo glorificados morarem lá e tipo assim, não morar aqui junto com os outros. E existem ainda outros que defendem que pode até mesmo os cristãos com corpo ressurreto ir para o céu e vir. Que a Nova Jerusalém não precisa ficar numa certa posição acima no céu e que pode ser feito isso mesmo no céu, vindo do céu para cá. Por causa que Jesus não fala da questão de vou preparar o lugar, há muitas moradas lá na casa do Pai, né? E que se a gente lê Apocalipse 21, mostra como tendo essa cidade lá no céu, que é a Nova Jerusalém, e que até essa cidade no final, que a gente vai ver na eternidade, ela vai descer para a terra. Né? Então, existem essas possibilidades, mas aqui a gente acha mais normal mesmo, apesar de os que defendem outras posições achar que não, é que vai ser um convívio normal, assim como Jesus conviveu com os apóstolos durante 40 dias aqui na Terra e não teve nenhuma dificuldade nesse convívio, né? É importante também dizer que esses corpos glorificados, eles não são uma espécie de fantasma, né? Não, é um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, né? No qual ele disse, olha, toque aqui em mim, né? Vejam que um espírito não tem corpo, não tem carne, né? E osso, e Jesus manda os discípulos tocarem nele, né? E aí o corpo glorificado, ao que indica, será um corpo semelhante ao corpo de glória do Senhor Jesus Cristo. Pronto. Então é isso. Eu não mostrei a passagem principal, a gente pode deixar para a próxima, onde fala das condições no milênio, né? O que vai ter no milênio, mais detalhes sobre o que vai ter no milênio, né? Que a gente vai ver ainda passagens como Isaías e muitas outras que eu coloquei só Isaías, mas tem muitas outras que falam sobre esse período e que são muito interessantes, né? Com relação a como será a vida, né, durante o milênio. Então a gente pode deixar para a próxima. Isso. A gente a vantagem também da gente dividir, né, os assuntos assim mais encontros é porque a gente pode ir vendo as passagens, abrindo elas com mais calma, né, e lendo, né, em vez de só mencionar as referências, a gente ir lendo as passagens. Tá certo, muito bom, Edmir. Mais um encontro bem esclarecedor, né? Na próxima terça a gente continua falando sobre o milênio e, como você já disse aí, né, vai ter mais detalhes, né, desse período e os irmãos podem ir fazendo aí as suas perguntas. Apesar da gente ter, por exemplo, o assunto
da tribulação, né? Tem um conteúdo bem maior, como a gente viu aqui. Eu penso também que o milênio tem muitas perguntas, né? Porque quando a gente começa a saber dessas informações, corpos naturais, corpos glorificados, né? Jesus reinando, né? Vai ter, tem passagens que fala que todas as nações vão para Jerusalém para o adorar, né? Então a gente começa, eu acredito, que começa a surgir dúvidas, perguntas de como é que isso vai acontecer. Então a gente sugere aí que os irmãos leiam sobre o milênio, né? Como o Edmir falou, em Apocalipse, lá no capítulo 20, né? Mas tem nas passagens, nos livros proféticos, fazem menção ao Apocalipse. Quem tem uma Bíblia anotada, talvez lá nas anotações vai lançar para algum livro profético. Façam as suas leituras aí, lancem as perguntas, né? Se possível, No final, lance até no, antes, né? Porque aí a gente tem como se preparar melhor para responder, tá certo? exatamente. Isaías tem muito, a partir dos últimos capítulos, 65, a gente vai ver o capítulo 60, dos 65, com certeza fala muito sobre o milênio. Mais para o final de Isaías, mais para o final de Ezequiel, sempre vai ter essas passagens falando sobre a restauração de Israel, que são referentes ao milênio, tá certo? Uhum. Então é isso. Tá. Então a gente Então a gente encerra aqui, hoje, né? irmãos. Quero aqui saudar aqui os irmãos que fizeram comentários durante a transmissão, a irmã Vanusa, mãe Eudeni, irmã Benícia, Keren, o Anderton, irmão Elias, Fátima Freire, Eleudênia, o Vitor, né? Eu sei que a família lá está conectada, o Elton e toda a família, a Elias, aí tem uma pessoa aqui que eu não conheço, acho que não conheço, Dirigindo Galvão, tá assim na sua descrição. Irmão Silas, irmão Orestes, Cleberson, irmão Cleberson. Boa noite a todos os irmãos, obrigado por estarem aqui nos acompanhando. A participação de vocês é muito importante, né? E a gente pede que, além de assistir, estejam compartilhando aí as nossas transmissões, tá certo? Tenham todos uma boa noite, fiquem na paz do Senhor. Boa noite, Amém. Edmir. Paz do Senhor, meu Boa irmão. noite, paz.